Chegamos ao 16º domingo do tempo comum, caminhamos com fé nas estradas do reino. Peregrinamos, irmãos, rumo ao céu, e essa caminhada exige passos firmes e decididos. E o primeiro deles, sem dúvida, é acolher a palavra de Deus. Pois é, irmãos, é extremamente importante abrir o coração para esta palavra, escutá-la com atenção e colocá-la em prática. Ela não é apenas um ensinamento entre tantos outros que temos em nossa vida. Na verdade, a palavra é a fonte de vida. Transforma nossos corações, fortalece nossa esperança, faz brotar frutos abundantes de bênção em nossa vida. E vamos ao encontro dessa bênção de hoje. Todos esses dias nós temos refletido a palavra de Deus e temos manifestado a certeza de que ela é uma fonte de bênçãos para nós. Aproveite este momento de graça e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que a palavra de Deus alcance muitos corações e produza muitos frutos de conversão, de esperança para todos nós. E continuamos firmes aí com a nossa campanha de consagração ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo do qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós os pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Rezemos, irmãos, a liturgia deste domingo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abre meu coração à Tua palavra, ilumina minha mente com Teu Espírito e fala comigo, pois quero Te escutar. Que eu compreenda, viva e pratique aquilo que hoje me revelas. Amém. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso.
Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, as parábolas do reino possuem uma linguagem simples e bem acessível. Até porque em algumas delas, o próprio Jesus oferece a explicação de seu significado. Foi domingo passado, hoje novamente se repete. É impossível não nos encantarmos com a maneira como o Senhor nos ensina. São Mateus apresenta um conjunto de parábolas sobre o reino dos céus. E, como sabemos, o número é 7, que na Escritura remete à perfeição, à plenitude, à ação própria de Deus. Hoje nos encontramos diante da parábola do trigo e do joio. Jesus apresenta um campo marcado por uma tensão permanente. O trigo e o joio, eles crescem juntos. É o bem e o mal, irmãos, que convivem lado a lado. Essa realidade muitas vezes nos escandaliza e nos leva a perguntar por que Deus permite que isso aconteça. Contudo, antes de olharmos para os outros e nos colocarmos numa situação de julgamento, nós somos convidados a voltar o olhar para dentro de nós mesmos. Também nosso coração é o lugar da tensão onde cresce trigo e joio. Existem desejos santos, mas existem desordens em nós. Existe generosidade, mas existe também, irmãos, egoísmo. Existe a fidelidade, mas existe também uma fraqueza que se apossa de nós. Diante dessa realidade, manifesta-se a admirável paciência de Deus. Queres que arranque o joio? Não, vamos deixar crescer um e outro. O Senhor não desiste de nós por causa de nossas imperfeições. Ele continua cuidando do campo, esperando que o trigo amadureça e produza seus frutos. Ao mesmo tempo, o trigo e o joio representam aqueles que acolhem Cristo e aqueles que recusam a sua graça.
Essa parábola, irmãos, recorda que haverá um momento definitivo, o juízo de Deus, no qual tudo será revelado e separado. Não cabe a nós antecipar esse julgamento, mas viver com fidelidade o tempo que nos foi concedido para a nossa conversão. Algo que me chama a atenção, irmãos, é essa paciência, essa benevolência de Deus para com a humanidade. Pois é, Ele lançou a boa semente no campo, e enquanto todos dormiam, veio um inimigo e que semeou ali o joio. Esse dormir representa a nossa falta de vigilância. Quantas vezes permitimos que o mal avance porque relaxamos na nossa vida de oração, descuidamos da nossa vida espiritual, deixamos de resistir às tentações? Pois é, o mal encontra muitas vezes espaço em nós porque não vigilamos. É pouca resistência de nossa parte. Jesus disse a Pedro: não sois capazes de vigiar 1 hora somente? Nós permanecemos, irmãos, passivos muitas vezes diante das atitudes, diante das escolhas não feitas, diante dos pensamentos, e ali vamos deixando aqueles pensamentos tomarem conta de nós. Pois é, o evangelho de hoje é esse convite à vigilância. O cristão não se acomoda diante do mal, ele combate com as armas que a fé nos oferece, e dentre essas armas está a palavra de Deus. Como Jesus combateu o demônio lá naquele primeiro domingo da quaresma? Foi com a palavra. Lá vinha o demônio a apresentar ali as tentações e Jesus rebatia essas tentações com a palavra. E nós ainda temos a graça dos sacramentos, irmãos. Pois é, Deus, Ele tira até mesmo o bem de uma situação má. E os discípulos de Cristo encontram sentidos para a sua luta do dia a dia também nessas ocasiões, porque vê em cada uma delas a possibilidade de um crescimento espiritual. É hora de lutarmos, de combatermos, é uma oportunidade neste domingo de arrancar o joio que ainda insiste em brotar dentro de nós. E vamos pedir a graça para que o trigo floresça e cresça dentro do nosso coração. Irmãos, não nos deixemos ser vencidos pelo escândalo do mal, nem pela impaciência diante das imperfeições do homem. Vamos nos confiar à sabedoria de Deus que conduz a história. Enquanto nós aguardamos a plenitude do reino, vamos aproveitar para fazer a nossa parte. O reino definitivo está próximo, irmãos, bem próximo. Vamos pedir que o Senhor nos encontre vigilantes, que o nosso coração esteja purificado e repleto dos frutos que Ele mesmo semeou em nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre vós desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém? Que a palavra de Deus permaneça viva no seu coração e até amanhã com a bênção de hoje. Feliz Dia do Senhor para você. Aproveite para estar com a sua família e também descansar no Senhor.